Finalmente, após sobreviver a tudo isso, um terremoto arrasou com a fábrica. Honda decidiu vender sua operação de pistões para a Toyota. Aqui está um homem que claramente tomou decisões fortes para ter sucesso. Acreditava em seu sonho e tinha paixão pelo que fazia. Possuía uma grande estratégia. Agia com determinação. Mudava sempre de foco, mas, ainda assim, não produzia os resultados pelos quais se empenhava. Decidiu perseverar. Depois da guerra, uma tremenda escassez de gasolina atingiu o Japão e o Sr. Honda não podia sequer sair no seu carro para comprar comida para a família. Em desespero, adaptou um pequeno motor em sua bicicleta. Num abrir e fechar de olhos, os vizinhos pediram para que lhes construísse aquelas bicicletas motorizadas. Um após outro, todos foram sendo atendidos até que ele ficou sem motores. Decidiu então construir uma fábrica para produzir os motores para sua nova invenção, mas não dispunha de capital. Como antes, tomou a decisão de encontrar um caminho, fosse qual fosse. Sua solução foi apelar para os 18.000 proprietários de lojas de bicicletas no Japão, escrevendo a cada um deles uma carta pessoal. Disse-lhes que podiam desempenhar um papel na revitalização do Japão com a mobilidade de seu invento e convenceu 5.000 a adiantarem o capital que necessitavam. No entanto, seu produto foi vendido apenas aos mais entusiasmados, por ser grande e pesado. Ele fez um ajustamento final e criou uma versão muito mais leve e em escala reduzida de sua bicicleta motorizada. Tornou-se um sucesso, da noite para o dia, e valeu uma recompensa do imperador. Mais tarde, passou a exportar suas motos para a Europa e para os Estados Unidos, prosseguindo nos anos de 1970 com os carros que se tornaram tão populares. Honda Corporation emprega mais de 100.000 pessoas nos Estados Unidos e Japão e é considerada um dos maiores impérios automobilísticos japoneses. Isso aconteceu porque um homem compreendeu o valor de uma decisão vigorosa ao servir de base para a ação, não importa em que condições, numa base contínua. Honda certamente sabia que, às vezes, quando se toma uma decisão e se age, pode parecer a curto prazo que não está funcionando. Para ter êxito, precisamos ter um foco a longo prazo. A maioria dos desafios que enfrentamos na vida, como ceder constantemente à tentação de comer demais, beber ou fumar, nasce de um foco a curto prazo. Sucesso e fracasso não são experiências que ocorram da noite para o dia. São sempre as pequenas decisões ao longo do caminho que fazem com que as pessoas fracassem. É o fracasso em persistir. É o fracasso em agir. É o fracasso em administrar nossos estados mentais e emocionais. É o fracasso em controlar aquilo que focalizamos. Da mesma forma, o sucesso é o resultado de pequenas decisões. Decidir se empenhar por um padrão mais elevado, decidir construir, decidir alimentar sua mente em vez de permitir que o ambiente o controle. Essas pequenas decisões criam a experiência de vida que chamamos de sucesso. Nenhum indivíduo ou organização conseguiu atingir o sucesso com foco de curto prazo. Nos Estados Unidos, a maior parte dos desafios atualmente enfrentados resulta da população não pensar nas consequências potenciais das decisões tomadas. Suas crises, o escândalo das associações de poupança e empréstimo, o desafio da balança comercial, o déficit orçamentário, as deficiências educacionais, o problema do álcool e das drogas são resultado de um pensamento a curto prazo. Trata-se da síndrome do Niágara, na potência máxima.
enquanto você vai descendo o rio, preocupado com a próxima pedra onde poderá bater, ou não pode ver o bastante à frente para evitar a cachoeira. Como sociedade, o foco é na gratificação instantânea, a tal ponto que as soluções a curto prazo, com frequência, se transformam em problemas a longo prazo. As crianças têm problemas em prestar atenção na escola pelo tempo suficiente para pensar, memorizar e aprender, em parte por serem viciados em gratificações instantâneas da constante exposição a coisas como videogames, comerciais de TV e a MTV. Possuímos o maior número de crianças com excesso de peso na história, por causa da busca incansável da solução rápida, fast food, pudins instantâneos e bolos feitos no micro-ondas. Também nos negócios, esse tipo de foco a curto prazo pode ser fatal. Toda a controvérsia cercando o desastre do petroleiro Valdez da Exxon poderia ser evitada caso fosse tomada uma pequena decisão. A Exxon poderia ter guarnecido os seus petroleiros com cascos duplos, uma decisão preventiva que teria impedido o derramamento de petróleo em caso de colisão. Mas a companhia preferiu não fazê-lo, pensando no impacto imediato em vez de pensar no impacto a longo prazo no seu balanço. Por causa da colisão e, consequentemente, derramamento, a Exxon é responsável pelo pagamento da colossal quantia de $1 bilhão como alguma compensação pelo devastador dano econômico que causou, para não falar na incomensurável destruição ecológica no Alasca e nas áreas vizinhas. Decidir se empenhar por resultado a longo prazo, em vez de soluções de curto prazo, é uma decisão tão importante quanto qualquer outra que você venha a tomar em sua vida. Deixar de fazê-lo pode causar não apenas muita dor financeira ou social e às vezes até a maior dor pessoal. Um rapaz, de quem você talvez já tenha ouvido falar, largou a escola secundária porque decidiu que não ia esperar mais para seguir seu sonho de se tornar um músico famoso. Mas seus sonhos não se tornaram realidade muito depressa. Na verdade, quando ele estava com 22 anos, receou ter tomado a decisão errada, achando que ninguém jamais gostaria de sua música. Tocava em bares, estava completamente quebrado e dormia em lavanderias automáticas porque não tinha mais casa. A única coisa que o segurava era seu relacionamento. Foi então que a namorada decidiu deixá-lo e, quando o fez, empurrou-o cada vez mais para o abismo. Imediatamente focalizou que nunca mais acharia outra mulher tão bonita. Isso significava que sua vida terminara e assim pensou em cometer suicídio. Por sorte, ao tomar essa decisão, reconsiderou suas opções e resolveu internar-se numa instituição mental. O tempo ali passado lhe deu novas referências sobre quais eram mesmo os verdadeiros problemas. Mais tarde, lembrou que dissera: "Nunca mais chegarei a um ponto tão baixo." E declara agora: "Foi uma das melhores coisas que já fiz, porque não senti mais pena de mim mesmo. Qualquer problema que me acontecera não era nada comparado ao que vi outras pessoas passarem." Ele renovou seu empenho, buscou o sonho a longo prazo e acabou por ter tudo o que desejava. Seu nome? Billy Joel. Você pode imaginar que esse homem, a quem milhões de fãs amam e com quem a supermodelo Christie Brinkley se casou, tenha um dia se preocupado com a qualidade da sua música ou em encontrar uma garota que fosse tão bonita quanto sua antiga namorada? O fato a ser lembrado é que o que parecia impossível a curto prazo transformou-se em um fenomenal exemplo de sucesso e felicidade a longo prazo.
Billy Joel foi capaz de sair de sua depressão com as 3 decisões que todos nós controlamos a cada momento de nossa vida: o que focalizar, o que significam as coisas e o que fazer, a despeito dos desafios que parecem nos limitar. Levantou seus padrões, sustentou-se com novas convicções e implementou as estratégias que sabia que tinha de implementar. Uma convicção que me ajuda em tempos extremamente difíceis é a seguinte: a demora de Deus não é uma negativa. Com frequência, o que parece impossível a curto prazo torna-se muito possível a longo prazo, se você persistir. Para ter êxito, precisamos nos disciplinar e pensar consistentemente a longo prazo.